Na pandemia, a gente enfrentou um problema de diminuição desse fluxo de importação, o aumento do câmbio, né? E aí começaram a faltar, de fato, tinta. O Bruno estava num projeto social, Cidade Tiradentes, e ele tinha o interesse de incluir esse processo de fabricação de tinta numa oficina lá e levar essa possibilidade deles fazerem a própria tinta. E foi um pouco por aí que a gente começou a pesquisar. A história do nome é um pouco engraçada, porque a gente se apelidou de Jowlis, e quando a gente foi pensar na marca, eu escolhi Jowlis & Jowlis, porque era um pouco uma brincadeira com o nome de tinta importada, e também porque Joules é a medida do trabalho da física. Na verdade, são joules, né? Então era meio trabalho, e esse apelido, né? É a primeira marca que pode ser considerada profissional em 40 anos, 30 e 35 anos. Houve uma tentativa na década de 80, se chamava Deco, e ela durou alguns anos, mas acabou que não prosperou. E houve ainda antes um momento em que a economia era fechada, que eles não conseguiam importar a tinta. E a esse momento houve todo um movimento de pintores como Iberê Camargo, que tentaram, de alguma forma, que a gente tivesse um material melhor aqui. Existem algumas marcas nacionais, né, que têm essa proposta de tinta uma tinta mais simples, não é uma tinta profissional. Sobretudo as tintas importadas, que a gente usava, a maioria dos artistas usava, também era uma tinta estudante, porque a tinta profissional, as linhas superiores das tintas importadas eram muito caras. Então, mesmo quem usava tinta importada, usava sobretudo tinta estudante, né? Aí a diferença basicamente é o nível de pigmentação, que o pigmento é o ingrediente mais caro da tinta, né? É o que dá a cor e o que mantém a cor ao longo do tempo. E então a gente acabava tendo acesso a esse material mais barato, vamos dizer assim, mais acessível, mas que prejudica ao longo prazo a qualidade da produção, a manutenção da cor, né? E mesmo a intensidade da cor no curto prazo. E então essa é uma luta antiga, na verdade, e que a gente, quando começou, não tinha a menor ideia da importância que isso era para o cenário cultural, a gente não sabia. Eu acho que a escassez sempre foi um problema, né? Assim, sempre foi, na verdade, sempre teve muito presente. E sempre é uma tinta de qualidade que é importada e sempre a gente não acreditando que é capaz de fazer, né? Então tem esse viralatismo, assim, que a gente quer combater. Eu acho que hoje a gente vive um outro momento em relação à escala das coisas, né? Eu acho que a Deco surge já com uma planta industrial muito grande, com muitos funcionários, com uma série de processos industriais para ser uma escala grande. Hoje a gente é exatamente ao contrário. Como a gente é uma fábrica artesanal e só faz a venda direto para os outros artistas, a gente conseguiu, cortando esses intermediários, oferecer uma tinta de qualidade superior por um preço que seja possível para o nosso mercado, né? O fato da tinta ser uma tinta profissional muito pigmentada, isso significa que as pessoas que estão comprando estão começando a pintar e ver mais cor, sabe? Mais luminosidade. E uma coisa interessante disso é que a gente não monta dessa forma só uma rede de clientes. A gente também consegue montar uma rede de artistas, que é o que nos interessa também, né? A gente acaba montando uma rede cultural. A Leda Catunda uma vez me falou que ser artista não era só fazer a obra, era construir a circunstância para se ser artista. E eu acho que a gente está criando uma bela circunstância para nós e outras pessoas conseguirmos construir artistas, né? Pintores, pintoras, de uma maneira mais potente.